nós estamos falando da experiência que é mais comum entre os seres humanos. Quando nós falamos de trauma, nós estamos falando de algo que define a natureza do ser humano. Qual é a dor principal do ser humano? Se a gente parar para analisar agora, bem rapidamente, de fato, se você seguir fazendo um trabalho investigativo, pensando nos seus problemas que te causam mais angústia, e você pensa, não, o meu problema é esse na minha família, é esse em finanças, por causa disso, 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 disso. Se você for seguindo esse rastro, se você for seguindo essa investigação, e você parar para analisar qual é a dor mais profunda do indivíduo, do ser humano, eu penso que a dor mais profunda do ser humano é a dor do não ser. Né? Se eu não me engano, foi Shakespeare que fala ser ou não ser, eis a questão, não é assim? A dor mais profunda do ser humano é aquele que dentro da sua área de atuação, do seu lugar de influência, na sua experiência de desenvolvimento. Então, veja bem, o que eu quero dizer com a dor do não ser? Então, imagine um pai e ele se pergunta: será que de fato eu sou um bom pai? Será que eu desempenho o meu papel? Será que, como um profissional, ou como uma mãe, ou como uma esposa, ou como um filho, ou como um amigo, em algum momento acontece alguma coisa que dentro daquela ruptura você passa a se perguntar onde está o meu valor no meio dessa situação? Como eu me sinto diante de determinadas situações que me comunicam um desvalor? Faz sentido isso para vocês? Está dando para entender? A dor mais profunda do ser humano é aquela dor onde ele percebe que o desenvolvimento é impossível, onde ele percebe que por conta daquilo que aconteceu, eu não me sinto capaz de me desenvolver. A maneira mais, vamos chamar assim, aplicada, dentre todas as definições daquilo que podemos chamar sobre feridas da alma, um trauma emocional, de todas essas definições, a que eu acho mais aplicável é aquilo que a gente chama de bloqueio em um processo de desenvolvimento. Todos nós, não importa o momento que você esteja na sua vida, não importa, todos nós estamos na grande iminência de viver um desenvolvimento. Se você está aqui hoje, é porque você quer ouvir alguma coisa que gere uma transformação, uma mudança em você, no que você faz, em quem você conhece, nas pessoas que estão ao seu redor. Se a gente vem para cá hoje é porque a gente está em busca de viver uma experiência que no final desse momento aqui, quando sair pela porta, a ideia é sair diferente da maneira que entrou. Todas as vezes que você sai de casa para um evento como esse, seja qual for a natureza dessa experiência, a grande ideia é sair daqui com algo no coração que seja substancial para a sua vida. O que é então esse tal de trauma e ferida? Na verdade, esse trauma emocional a gente entende como uma sequela, por assim dizer, uma sequela emocional a partir de eventos que aconteceram na vida de alguém, seja de uma forma direta ou seja através de uma forma indireta. Às vezes não aconteceu especificamente com aquela pessoa, mas aconteceu com alguém muito próximo a você, ou você testemunhou uma grande catástrofe, ou você viu aquilo acontecer bem de perto. E seja alguém que sofreu esse impacto ou testemunhou esse impacto, isso pode gerar sequelas em toda uma forma de interagir com a vida, em toda uma forma de reagir, em toda uma forma de perceber e, principalmente, em toda uma maneira de se relacionar. Recentemente a gente esteve falando aqui um pouquinho sobre temperamento, sobre personalidade. Quem viu aqui na série sobre temperamento e personalidade? Legal. Então, veja bem, quando nós falamos de traumas emocionais, a origem mais comum dos traumas emocionais, a origem mais comum dessas feridas que alguém carrega ao longo do tempo,
são os relacionamentos. A origem mais comum dessas feridas se originam nas experiências entre as pessoas. E aqui, quando a gente fala de relacionamento, talvez a gente pense apenas em algo que aconteceu em detrimento de uma amizade que falhou em algum momento, mas é que entenda desde o relacionamento de um bebê com sua mãe. A própria experiência de ter sofrido uma ausência, ou um luto precoce, ou um luto onde a pessoa não foi capaz de processar aquela experiência. A ausência de um pai, a experiência de ter sido negligenciado, de ter sido negligenciada, ou até mesmo a experiência de ter sofrido de forma consecutiva eventos estressantes, muitas vezes até pequenos, mas de forma consecutiva. Aquilo vai gerar um impacto muito profundo na forma como o nosso cérebro trabalha, na forma como o nosso cérebro percebe as coisas, na forma como o nosso corpo se comporta diante das mais diferentes situações. Como você se sente emocionalmente diante de um possível desafio, ou quando alguém fala de uma forma mais ríspida, o seu coração começa a acelerar, ou quando muitas vezes a resposta para determinadas situações é o isolamento, é aquele suor frio e não falar nada. Tudo isso são expressões, são respostas específicas que têm origem nessa informação que foi deixada por essa ferida. Uma das coisas que se caracteriza pela questão disso que se relaciona, que define essa expressão do trauma, é justamente aquele sentimento negativo por aquilo que aconteceu de forma, sabe, pesada. É como se naquele momento, quando você era pequeno, alguém falasse para você, ou em algum momento, nesse seu processo de desenvolvimento, eu falo pequeno, mas pode ter sido mês passado, onde você ouviu de alguma forma, de alguma experiência de significado, que aquilo, de certa forma, representou uma profunda ameaça para você. Que aquilo marcou negativamente, por algum motivo você falou, não, eu não vou lá de novo naquele lugar, eu não vou tentar de novo, eu não vou vivenciar aquela experiência novamente, eu não vou me expor novamente para tentar aquilo de novo. O fato é que existem situações, existem questões específicas que nos marcam negativamente, e todas as vezes que você se aproxima de uma situação semelhante, é como se aquele sentimento nunca mais terminasse. Sabe aquela pessoa que teve uma grande ferida na questão afetiva, viveu uma grande traição, uma grande ferida na questão emocional, e para ela se relacionar novamente com alguém é muito difícil? Vem muito à tona aquela experiência. Assuntos como falar do pai, ou coisas que se relacionem à paternidade, ou até mesmo à maternidade. Tudo aquilo que envolve aquilo traz, todas essas questões que envolvem aquele tema, surge uma tempestade emocional, como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Como aquilo gerasse em você toda uma experiência que fosse determinada por aquilo que aconteceu. Como se, nesse caso que eu acabei de falar, eu de fato me tornasse aquele grande fracasso que aquele homem, talvez, suponho eu, ele não falou que eu sou um grande fracasso, mas pela a resposta dele, a ação dele, talvez é como se todas as vezes que eu fosse falar em público novamente, viesse na minha cabeça que eu sou aquilo que ele acha de mim. Ou então, que eu sou aquilo que aquela experiência, o significado que eu atribuí para aquela experiência tivesse o poder de determinar, de fato, o meu valor. Às vezes, os traumas e as feridas, elas não são necessariamente algo que a gente identifica como um evento. Uma das características que a gente fala sobre a questão do trauma emocional é a sua natureza pré-verbal. As feridas mais profundas que o ser humano carrega, ele sofreu quando ele não tinha ainda a capacidade de falar sobre elas. A capacidade de explicá-las de uma forma, vamos lá, imparcial. Explicá-las de uma forma mais
digamos assim, amadurecida, uma memória mais processada. Geralmente, pessoas carregam angústias diante de situações que elas nem sabem explicar o porquê. Elas se sentem mal diante de situações que você pergunta para ela, por que você está mal? Por que você está triste? Ela vai olhar para você e vai dizer assim, eu não consigo te explicar. Eu já vi muito isso no meu consultório. As pessoas chegam e falam assim, nossa, você está ansiosa, estou angustiado, estou triste, quero não... Está tudo bem, assim, aparentemente está tudo bem com a vida da pessoa, as coisas estão acontecendo na vida profissional, enfim, em todas as áreas. E a pessoa simplesmente diz, eu não tenho esse desejo mais de continuar, eu não tenho mais essa energia, esse ímpeto. Isso a gente vai chamar de alexitimia. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Essa falta de capacidade de explicar o porquê, ou a razão, a origem de uma angústia. O que caracteriza o trauma é justamente essa essência pré-verbal. Coisas que aconteceram antes de nós sermos capazes de explicar. E dói duplamente, gente. Muitas vezes o trauma, ele dói pelo fato da experiência, ou sentimento, ou gatilho negativo, e ele dói também pela lembrança, pelo ressentimento, pela ideia, pelo sentimento de injustiça. Muitas pessoas carregam segredos durante toda a sua vida que são muito difíceis de falar. Pessoas que sofreram algum tipo de violência emocional, algum tipo de abuso, que foi tocada como não deveria. A ideia de que alguém ali poderia estar ali para proteger e não protegeu, ou então a própria ideia de ter sofrido algo e aquele que infligiu esse mal, é como se, poxa, a ideia da impunidade. Geralmente pessoas que vivem com feridas, que carregam traumas ao longo do tempo, é muito comum encontrar uma espécie de indignação no coração dessas pessoas, muitas vezes de coisas que elas têm uma certa dificuldade de direcionar essa indignação. É muito comum encontrar pessoas que, de alguma forma, expressam uma ira ou uma raiva, muitas vezes, sabe, sem muita noção do porquê externaliza toda aquela raiva. A gente vive hoje na época dos haters, não é assim? O camarada vai lá, você fala qualquer coisa, ele não entende o contexto, não importa o contexto, ele tem um significado sobre algo que foi dito ali, e ele simplesmente não quer saber quem está do outro lado. Ele vai fazer de tudo para desmoralizar aquela pessoa, para desconstruir o que aquela pessoa está dizendo, uma necessidade de falar a sua opinião, uma necessidade de expor ali a sua ideia, uma tentativa de, penso eu, de talvez encontrar ali algumas pessoas que concordem com ele, para se sentir talvez de alguma forma apoiado ou ter um certo senso de comunidade, apenas nesse contexto, encontrando um desmerecimento, encontrando uma narrativa hostil com alguém, um mecanismo para encontrar tudo isso. Às vezes a cabeça de um hater pode funcionar dessa forma. Uma indignação, há um ímpeto que vem. Às vezes a gente pensa que é só uma questão ali de birra, mas às vezes é um ímpeto. Note, quando nós carregamos feridas na nossa alma, muitas vezes nós carregamos também reações que nós não gostaríamos de ter, muitas vezes até não compreendemos. Eu tenho certeza que uma pessoa hostil em muitas esferas, eu tenho certeza que essa pessoa gostaria de viver mais em paz. Eu penso na minha mente que é muito difícil ser feliz vivendo dentro de uma constante guerra, dentro de uma constante hostilidade. Quando alguém tem um trauma, quando alguém carrega marcas de uma história nesse sentido, o nosso cérebro, vou usar aqui essa expressão, esse nosso inconsciente, ele vai apresentar modelos de resposta muito específicos diante de determinadas situações. Quando eu quero dizer trauma, entenda, vai haver sempre um bloqueio diante de situações específicas que se relacionem com o trauma. Então, se você tem traumas, por exemplo, na sua vida, no seu relacionamento,
e você quer desenvolver novos relacionamentos, qualquer coisa que saia um pouco do script ou que apresente algum padrão de semelhança, toda aquela lembrança das feridas do histórico anterior vão surgir naquela nova oportunidade. Vocês estão entendendo, gente? Muitas vezes, quando a gente se apresenta diante dessas situações, essas semelhanças vão provocar aquilo que nós chamamos de gatilhos. Quando essa situação hostil se apresenta, existem 3 formas de reagir. Isso aqui vai explicar muita coisa na sua mente hoje. Uma delas, a primeira forma que a gente reage a um gatilho, que a gente reage a uma situação de hostilidade, que a gente reage diante de uma situação que nos comunique esse desvalor, nos comunique esse senso de ameaça, nos comunique essa ideia de humilhação, nos comunique essa ideia de despertencimento, de baixa autoestima, de medo. Quando a gente está diante dessas situações, existem 3 etapas que naturalmente o nosso cérebro vai trabalhar para que de alguma forma a gente sobreviva àquela situação. Lembrando que quando a gente é criança, a gente percebe a hostilidade como um caso de vida ou morte. Então, se a mãe atrasa com o leite do peito por alguns instantes, aquela criança não chora porque ela está chateada. Aquela criança ela chora porque ela não entende que meio-dia é a hora do almoço, 3 horas tem o lanche e à noite tem a janta. Não, ela não entende. Ela acha que a privação alimentar é um grande risco. Ela não entendeu esses horários ainda. É um bebê, gente. Então o choro é um choro de desespero legítimo quando a criança de colo chora. O nosso cérebro ele vai pegar esses padrões de ameaça. No futuro, ele até sabe que não há uma morte física, mas há como se fosse uma experiência, digamos, deixa eu usar aqui essa expressão, uma experiência como se fosse uma destruição desse self, dessa identidade, de quem nós somos. Lá no Ceará a gente tem é um lance cultural, vai. Quando eu conheci a minha esposa, a gente, se conhecendo, eu falei, olha, nada da raiva, você pode brigar comigo, pode falar o que você quiser, pode me chamar de cearense, cabeção, qualquer coisa, diga o que você quiser. Mas tem uma coisa que você não pode chamar um cearense, sabe o que é? De moleque. Não chama um nordestino, não chama um cearense de moleque. Aí que você vai ofender ele profundamente. É uma coisa, não sei. Você aprendi com meu pai. Tem uma conotação de irresponsável, tem uma conotação de vamos lá, de alguém que ainda não amadureceu, de que não é preparado, de que não deveria estar ali. Dentro da cultura nordestina é mais ou menos assim que um cearense entende quando você chama ele de moleque. Falta ele responsabilidade, falta ele hombridade. E foi o que eu disse a ela. Eu falei, se você me chamar de moleque, você vai ter problema. Porque em todo um gatilho tem uma forma de ofender. Não tem coisas que se alguém fala para você, dói de uma forma diferente? Sim ou não? Não tem coisas que se alguém falar com você, dependendo da forma, do tom, do jeito, não tem coisa que dói de forma, tipo assim, poxa, aí você apelou, aí você pegou pesado. Não acontece isso? Porque essa ofensa especial plus, né, super, ela se comunica com experiências muito internas, experiências profundas, que tem a ver com esse conceito e esse valor que a gente agremia para si. Como que a gente responde a tudo isso? 3 formas. Se você estiver anotando, anote aí. A primeira delas é luta ou fuga. O que é isso? Quando alguém te ofende, ou alguém toca na sua ferida, quando alguém pisa no seu calo, quando você está diante de uma hostilidade, seja ela grande demais ou não, seja lá qual for a experiência que te chateie, que se apresente como um problema, que se apresente como um grande dilema para você, a primeira reação que nós temos é: sou capaz de enfrentar isso? Vou enfrentar isso? Eu sou capaz de lidar com essa situação? Essa informação nós já temos gravada previamente aqui. Se entra um leão aqui dentro, eu sei que eu não sou capaz. Por isso que o nome é luta ou fuga. Então, imediatamente, se eu não me sinto capaz de enfrentar esse dilema, imediatamente eu preciso me sentir capaz de escapar dele.
Você já notou que tem pessoas que ela não se sente capaz de enfrentar e também não se sente capaz de fugir? Situações específicas, eu já vi isso muito no consultório. A pessoa está num trabalho que ela detesta, ela é super maltratada, ela é subaproveitada, ela não tem relacionamento com ninguém, o supervisor é um camarada super tóxico, opressivo. E eu digo, fulana, por que você não zarpa daí? Você é tão talentoso, você é tão talentosa. Você pode tentar fazer alguma outra coisa da sua vida. Não, eu não consigo nem enfrentar. E eu também não posso sair. Por quê? Não, porque eu tenho minhas responsabilidades. Então faz um mini planejamento financeiro para te dar um suspiro de talvez 1 ou 2 meses só para você se programar para sair daí. Não, mas se eu sair sem ser demitido, eu perco. Não é assim que a gente pensa muitas vezes, por conta da CLT? Seria bom se ele me demitisse, porque aí eu ganharia. Olha que gaiola. Aí eu pergunto, quanto vale a tua saúde? Quanto vale o teu sono? Quanto vale a tua autoestima? Enfim, gente, às vezes a gente não se sente capaz nem de enfrentar, nem de fugir. Quando isso colapsa, a gente vai para uma segunda fase, um segundo estágio. Isso aqui é bem interessante. Essa segunda fase, esse segundo momento, a gente vai chamar de conexão. O que é essa conexão? Quando a gente é bebê, você precisa da mãe para tudo. Você precisa da mãe para se virar, para trocar a fralda. Você precisa da mãe para comer. Você precisa dos seus pais para tudo. Para encontrar uma melhor posição, para apoiar o seu pescoço. E assim vai. Você precisa dos seus. O bebê ele é completamente vulnerável e ele sempre vai precisar de alguém, dos seus responsáveis, dos seus pais. Quando uma criança ela encontra uma dificuldade, onde ela não se vê capaz de superar aquela dificuldade, imediatamente, segundo pesquisas, quando os bebês eles querem fazer algum tipo de contato com alguém, o primeiro contato que eles buscam é os olhos. Olha que interessante. E é justamente aqui que, nesse momento, aquele bebê vai buscar alguém para que possa ser esse aparato externo de auxílio para enfrentar aquela situação. Quando o nosso cérebro ele encontra uma dificuldade de responder a um certo ambiente hostil, a responder a algo que ele não se sente capaz de enfrentar ou fugir, ele vai para uma segunda fase, que eu vou chamar aqui de conexão. A gente busca alguém que possa nos ajudar a enfrentar aquela situação. A gente busca, de certa forma, relacionamentos ou estar perto de alguém, para que esse alguém, de alguma forma, nos ofereça algum tipo de auxílio, seja ele direto, emocional. A gente evita ficar sozinho nesses momentos. Muitas vezes até a nossa própria tristeza, a nossa própria dor, as nossas lágrimas, muitas vezes, lembra que o bebê ele chora para que a mãe venha? No futuro, algumas manifestações de afeto, na verdade, vão ser uma espécie de grito de socorro. Muitas vezes no ambiente do pronto-socorro psiquiátrico, muitos pacientes que chegam ali porque tentaram tirar suas vidas, eu já ouvi isso várias vezes. Eu ouvi inúmeras situações. Eu só preciso de um socorro, eu só queria que essa dor passasse. Eu só precisava que alguém me ajudasse. Nesse segundo momento, a nossa mente, o nosso inconsciente, o nosso mecanismo de espelhamento do hemisfério direito, que vai buscar formas de responder emocionalmente diante daquelas situações, a gente vai tentar encontrar alguém ou buscar alguém. Não é assim quando você não consegue resolver uma coisa, você não procura alguém que sabe resolver? Fulano, me ensina aqui a resolver esse trem. Antes de vocês chegarem, a gente estava tentando mexer aí naquela mesa. Alguém vem que sabe e fala assim, puxa, não dá uma sensação de alívio quando o seu computador dá pau, quebrou, sabe? Acabou, tela preta, tela azul, sei lá como é que é. Aí você chama alguém, o camarada começa a arrumar e você trabalha para isso daquilo. Não dá uma coisa, nossa, que bom, não é assim? Essa é a segunda etapa. Só que às vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não vamos ter ninguém para nos socorrer nesse momento. Nesses momentos de gatilho, nesses momentos de hostilidade. A gente mal se entende, imagina alguém para entender essas nossas angústias esquisitas e inexplicáveis. Não é assim?
Então, nesse segundo momento, essa segunda defesa, ela colapsa também e a gente vai para uma terceira e última, que eu vou chamar de bloqueio. O que é esse bloqueio? Esse bloqueio é justamente quando a situação ocorre, você não consegue enfrentar nem fugir, ninguém pode te ajudar. Então, imediatamente, é como se você travasse. Tem gente que tem isso na hora de falar em público. Tem gente que tem esse bloqueio na hora, como eu expliquei para vocês, na hora que o camarada me tratou mal, eu fiquei quieto, eu não consegui dizer nada. Sabe quando a boca trava assim, não sai, a voz não sai. Você quer até gritar e não consegue. Isso ficou muito popular. Lembra do piripaque do Chaves? Né? De uma forma mais lúdica, então tem que jogar água no rosto dele, né, para ele poder voltar, não é assim? É um exemplo lúdico, mas é o que talvez aqui traga um desenho mais próximo. Algumas pessoas simplesmente bloqueiam. Tem até uma expressão em inglês que chama freezing response. E a pessoa simplesmente ela trava ali. Já viu aquela criança quando se machuca muito grave, leva uma queda, ou um cachorro morde, acontece alguma coisa, antes dela começar a chorar, ela fica branquinha, sua frio, ela fica com o olhar no horizonte. Já viu isso acontecer com uma criança? Naquele momento, isso é um exemplo clássico de um freeze response, de um bloqueio. Nesse exato momento, o corpo ele libera uma alta carga de endorfina. A endorfina ela causa um certo grau de relaxamento, ela relaxa a musculatura. Na verdade, é o corpo tentando fazer isso para que é como se naquele momento o cérebro identificasse um grau de ameaça tão grande que vai fazer de tudo para tentar amortecer aquele impacto. Então, por que sua frio? Nossa, naquele dia eu suei frio. Tem a alta descarga de endorfina, o sangue é recrutado para órgãos-alvos, então ele sai da periferia do corpo, ele sai dessa zona mais periférica e começa a se concentrar mais nos órgãos-alvos, começa a vir para o sistema digestivo, começa a vir para o pulmão, começa, sabe? Vocês estão entendendo, gente? Com a ideia de suportar aquele impacto. Quando passa aquele vendaval, e justamente a criança tem essa dificuldade aqui de se autorregular, ou seja pela presença ou não de um familiar, o choro vem depois, aí ela abre o berreiro e começa a chorar. Isso é o bloqueio. Sabe aquela coisa que você não conseguir falar, você simplesmente trava? É justamente aqui você viu que é uma situação que você não consegue enfrentar nem fugir. Você não consegue encontrar alguém que o ajude, então a sua última resposta é isso. Você sabia que o gambá não fede? Olha que interessante. O gambá não fede. O gambá, ele... Vamos lá, eu vou explicar por quê. Quando ele está diante de um predador, gente, isso é fantástico. Quando ele está diante de um predador e aquele animal vem ali para atacá-lo, e ele percebe que ele não consegue enfrentar, nem fugir, ninguém que o ajude, então o que ele faz? Esse mau cheiro, na verdade, tem a ver com a ideia dele se fingir de morto. Então ele fica mole, é como se ele desse a entender para o predador que ele está podre há muito tempo. Então ele libera aquele cheiro. Olha que interessante isso. Às vezes, tem pessoas que você encontra ao longo da vida em determinadas situações. Existem pessoas que você olha para elas e você pensa assim, puxa, que aparência ruim, que situação, sei lá, negativa, que expressão negativa. Você já parou para pensar que aquilo ali pode ser uma forma de se defender, de evitar algum tipo de exposição? Muitas vezes, pessoas que carregam feridas ao longo da sua história vão apresentar modelos específicos de reação que muitas vezes traduz um medo, um sentimento de vergonha, uma culpa que nem ela sabe explicar. E é justamente esse tema que mexe tanto comigo. Esse tema mexe comigo de uma forma especial, porque o trauma ele divide o mundo em duas partes. Aqueles que passaram por aquela situação
e aqueles que não passaram por aquela situação. Quem pode dizer para um pai que perdeu um filho, quem pode consolar melhor um pai que acabou de perder um filho, como alguém que vivenciou a mesma experiência de ter perdido o filho? O trauma, ele é uma experiência tão profunda que ele separa as pessoas como alguém, aquele que já viveu e aquele que não tem ideia do que é aquilo. Porque a forma como o cérebro trabalha de alguém que tem uma experiência como essa muda completamente. Literalmente. Estudos vão mostrar que pessoas que passam por esse estresse crônico, essa angústia crônica ao longo da vida, diminui uma área do cérebro chamada hipocampo, que está relacionado com a nossa memória, está relacionado, faz parte ali do nosso sistema límbico. Vocês estão aí, gente? E essa experiência do trauma, ela nos leva a um desfecho inevitável. Essa cura só é possível quando algo ou alguém é capaz de nos acessar o nosso coração. Falar para alguém que tem uma ferida, dizer, vá por aqui, faça isso que dá certo, muitas vezes não funciona. Porque é uma prisão em uma experiência emocional. Por isso que eu falei para vocês que esse tema é vasto, não dá para falar tudo isso num dia só. E falar como fazer muitas vezes não vai funcionar. E muitas vezes essas pessoas elas só precisam ser acessadas, reconhecidas, entender o seu lugar, seu lugar de existência. É a experiência do eu consigo. Por que existem tanta gente fazendo eventos? Esses eventos são um sucesso. Eventos de desenvolvimento pessoal, eventos, grandes nomes, grandes palestrantes no Brasil fazem eventos. Isso funciona. Milhares de pessoas procuram eventos como esse. O que essas pessoas estão comprando? Essas pessoas elas sabem que elas não vão entrar nesse evento e vão sair dele milionárias. Elas não estão lá para comprar isso. Elas estão lá comprando uma experiência. Sabe de quê? Eu consigo. Não tem gente assim, você está vendo no seu Instagram e fala assim, ganhei 1 milhão em tantos meses, quer saber como? Arrasta para cima. Não dá um siricuti que você não quer ver o que esse camarada fez? Porque a ideia do eu também posso. Eu também consigo, eu também sou capaz, eu posso viver isso. E quando você carrega uma ferida, essa amargura gera esse bloqueio nessa ideia de que comigo também é possível.